Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas mutações perigosas que podem ocorrer com os seres humanos. Mas espera aí, para eu falar de mutações, eu primeiro tenho que entender o que é uma mutação. Bom, mutação vai ser qualquer alteração permanente no nosso DNA, ou seja, não tem cura, ok? Vai haver uma mudança, uma alteração no nosso DNA e essa alteração é definitiva, não tem o que se fazer após essa mutação. Agora, essa mutação, ela pode acontecer em duas situações. Ela pode acontecer nas nossas células somáticas, ou seja, nas células que tem o nosso corpo e que não são as células reprodutivas, e podem acontecer nas células reprodutivas. E aí, cada caso é uma situação diferente, porque, por exemplo, se acontecem nas células somáticas, naquelas que não são formadoras dos gametas, né, que está lá no nosso corpo, ela pode trazer complicações, sim. Já está até relacionado a alguns tipos de câncer também, essas mutações. Porém, essas mutações não vão ser transmitidas para os meus descendentes. Não quer dizer que toda mutação que acontece no nosso DNA é transmissível, é transmitida, transmissível não, né? Transmitida para o nosso descendente. Ela só vai acontecer essa passagem de pai para filho, de mãe para filho, ou seja, para os descendentes, se essa mutação acontecer nas células germinativas, lá nos nossos gametas, ou nas nossas células sexuais, que é a mesma coisa, tá? Célula sexual, gameta e célula germinativa são sinônimos, são três maneiras de definir a mesma célula, ok? Se a mutação acontece nesse tipo de célula, aí sim a pessoa não só sofre com aquelas mutações, que aí vai depender de qual mutação seja, qual problema isso vai acarretar para a sua saúde, e vai passar essa mutação também para os seus filhos. Quer dizer, vai passar não, né? Pode passar, porque na genética nós temos as probabilidades, né? A gente tem que analisar as probabilidades de que um evento aconteça, ok? Na somática, não. Na somática, aquele indivíduo sofreu a mutação, mas ele não passa essa mutação adiante. Fica com ele. E aí, se for uma mutação grave, o próprio corpo elimina essa mutação da natureza, né? Quando a pessoa morre, essa mutação morre junto com a pessoa. Mas se for uma célula sexual, não. Essa mutação grave ou não grave vai ter a possibilidade de ser transmitida aos descendentes, ok? Então, a gente tem que entender que há essa diferença. E aí, pessoal, eu vou falar só algumas mutações aqui, que alguns nomes vocês vão reconhecer e vão dizer, nossa, mas isso é uma mutação, não é uma doença? Bom, gente, a mutação, ela pode gerar uma doença. Porque a mutação não é uma alteração no nosso DNA? Pois então, quando ela altera o nosso DNA, ela pode interferir na produção de uma proteína, ela pode interferir no funcionamento do nosso metabolismo ou de alguma estrutura do nosso organismo. E aí esses comportamentos alterados podem desencadear um quadro de doença ou uma doença permanente, ok? Então, algumas mutações que eu vou falar aqui, vocês vão associar e vão dizer, caramba, eu já ouvi falar nessa doença. Eu vou falar só os nomes, depois eu vou falar um pouquinho de cada uma. Não são todas, tá, gente? Eu botei só algumas aqui. Tem muito mais mutações. E aí, depois que eu falar o nome delas, por que é importante a genética nesse ponto?
Eu vou falar os nomes, depois eu volto na importância. Bom, glaucoma, mal de Parkinson, epilepsia, fibrose cística, melanoma, hemofilia, diabetes e fenilcetonúria, quase que não sai, nossa senhora. Bom, antes de eu falar rapidinho sobre cada uma delas, por que a genética é tão importante nessa questão aqui das mutações, pessoal? Conhecer ou desconhecer a genética não vai impedir que essas mutações ocorram. Eu conhecer a genética, os pesquisadores estudarem, avançarem na área da medicina, na área das terapias, dos tratamentos, não impedem que essas doenças aconteçam, não impedem que esses eventos ocorram. É claro que algumas eles já conseguem associar, como por exemplo, a gente sabe que algumas radiações, quando a pessoa ela é exposta a uma radiação alta ou acumulativa, né, que vai se acumulando no corpo e aí vai ficando de pouquinho em pouquinho, fica muito alta a taxa de radiação, pode causar uma alteração, uma mutação no DNA daquela pessoa que sofreu. E aí aquela pessoa pode desenvolver algum tipo de câncer, por exemplo. Então, é óbvio que se você sabe que isso causa em acidentes, em locais radioativos, acidentes radioativos, você retira a população para que essa população não seja mais exposta a essa radiação. Então, você previne ou tenta que aquelas mutações ocorram. Mas, novamente, a gente não tem como controlar dentro das nossas células, por enquanto, eu espero que não, né? Porque a gente tem que ter uma ética, enfim. Não tem como controlar a mutação de acontecer. Mas o avanço da genética, ele colabora para quê? Primeiro, para você diagnosticar, saber qual mutação, saber qual gene está relacionado a qual doença que ele causa, qual mutação que vai ser resultante daquela, qual doença vai ser resultante daquela mutação. E aí, tomar as providências possíveis, tipo um tratamento, tipo uma terapia genética, tipo tratamentos preventivos. Então, você consegue minimizar os efeitos dessa doença, retardar os efeitos dessa doença, prolongar a vida dessa pessoa, melhorar a qualidade de vida desta pessoa. Então, ela não pode não resolver por completo o problema ou não frear a mutação, mas através desses conhecimentos você consegue saber o que fazer em relação a isso. Não fica no cego, sem saber como cuidar ou como tratar, ok? Então ela é importante também por isso, de várias importâncias a genética, né? Mas nesse caso, nesse vídeo especificamente, eu separei para falarmos um pouquinho dessas mutações, ok? Eu não vou falar aqui de síndromes, síndromes a gente fala mais para frente, tá bom? Então, só para a gente começar, eu vou falar rapidinho sobre elas aqui. Glaucoma. Glaucoma, todo mundo sabe que ela é uma doença, tá? Que acontece no globo ocular, né? Aumenta a pressão intraocular. Então, pode causar cegueira, pode causar complicações caso não seja tratada de maneira adequada. E essa doença está relacionada a uma mutação em um gene específico. E esse gene é conhecido pela genética. A ciência sabe, através do mapeamento, se fizer um mapeamento genético, e ela vai ver que naquele gene ele vai ter uma
mutação, uma alteração. E aí ele consegue identificar que aquela mutação ocasiona o glaucoma. Assim como eu tenho outro gene com outra mutação que vai ocasionar o mal de Parkinson. Mal de Parkinson, galera, é aquela doença neurológica em que certos neurônios morrem ou perdem a sua capacidade. Então, se você consegue saber que a pessoa tem o gene modificado, mutado para esta doença, será que a gente já não consegue fazer um tratamento prévio para evitar o surgimento dos primeiros sintomas? É nisso que a genética trabalha, é isso que a genética busca, trazer melhor qualidade de vida àquelas pessoas que sofreram essas mutações, tá? Não importa no momento saber o que levou àquela mutação, você quer saber como se posicionar diante daquela mutação, ok? Bom, outra é a epilepsia, que também é neurológica. Ela vai ser caracterizada por excesso de atividade neuronal ou atividade neuronal anormal, ou seja, os neurônios trabalham em excesso ou trabalham de maneira fora do normal. E aí, um dos sintomas é convulsão. As pessoas podem ter ataques epiléticos em qualquer lugar e aí começam a se debater, podem se machucar, podem se asfixiar porque com a própria língua, enfim, é complicado. Tem tratamento? Tem tratamento, mas a gente já a ciência já sabe que ela tem relação com um gene e com uma mutação genética, ok? Outra mutação genética é a fibrose cística. Essa doença, ela induz o organismo a produzir secreções espessas que vão obstruir pulmões e pâncreas. Olha isso, gente, obstrução de pulmões. Como respira com o pulmão obstruído? Então, também é uma mutação. É óbvio, gente, que a ciência estuda, mas ela também tenta, novamente, melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo que sofre com essa mutação, ok? Outro exemplo de mutação é o melanoma. Melanoma é o que, gente? É um tipo de câncer de pele que vai ter origem nos melanócitos, ou seja, também está relacionado a uma mutação genética, né? Câncer, vários tipos de câncer estão relacionados a mutações genéticas. Hemofilia, pessoal, hemofilia também é uma doença onde a pessoa não consegue coagular o sangue, né? Nós temos vários fatores de coagulação sanguínea, né? Nós temos o primário e o secundário, que são redes de coagulação. E a pessoa que tem hemofilia, ela tem uma dificuldade de coagular o sangue. Então, ela tem que ter cuidado para não se cortar, cuidado com hemorragias, porque ela vai sangrar até morrer se não for tratada. Pessoas hemofílicas geralmente fazem várias transfusões sanguíneas ao longo da vida. E a hemofilia, ela está também relacionada ao sexo. Ela acontece mais em pessoas do sexo. Ao invés de você absorver a água, você perde água, ok? E é hormonal, então também não vai ter como você evitar que aconteça, ok? Bom, e por último, a fenilcetonúria. O que a fenilcetonúria causa? Ela causa um defeito numa enzima que vai transformar a fenilanina em tirosina. Essa fenilcetonúria, ela é diagnosticada nos primeiros dias. E se for diagnosticada nos primeiros dias, as chances de sucesso de tratamento são muito maiores. Então, mais uma importância da genética, você antecipar o diagnóstico para ter mais sucesso no tratamento.
Então, pessoal, é só para que a gente entenda um pouquinho da vasta importância que a genética tem hoje em dia na área da saúde, tá? Sem falar que a gente viu aí a codificação do genoma do vírus do Covid, enfim, a gente for parar para pensar aqui da importância da genética, a gente rende horas e horas e horas de assunto. Fica a dica para que vocês pesquisem para a importância da genética e traga para a gente debater, além das mutações que eu acabei de falar aqui, ok? Ótima semana de estudo para todos. Nos vemos na próxima semana. Fiquem todos com Deus. Um beijo.